one. É uma alegria imensurável, inenarrável. Eu tinha que falar isso, gente. Inoxidável, de estar compartilhando algo com vocês, meus queridos. E é algo que o Senhor tem falado no meu coração, tem ministrado ao longo desses dias, ao longo desses meses e anos. Um puxãozinho de orelha também, né? E o Senhor sempre confirma aquilo que o Senhor quer trazer para a igreja, aquilo que o Senhor quer trazer sempre no tempo oportuno. E eu quero compartilhar com vocês sobre a presença de Deus. E eu não dei um tema para a mensagem, não dei um título para ela, porque a presença por si só, ela já é o tema, ela já é o título, ela já é aquilo que o nosso coração, ele deseja, precisa e tem que ansiar. E eu queria começar lendo com vocês um versículo que eu amo e creio que vocês também amam e que vai trazer muito do que o Senhor tem falado comigo e tem ministrado ao meu coração. E hoje mesmo ele ainda ministrou coisas ao longo do dia. E João, no capítulo 1 e o versículo 14, ele fala: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." E eu começo trazendo para vocês e falando sobre essa questão de presença. Do que muitas vezes nós entendemos e achamos por presença do Senhor, pela presença de Deus. E nós vemos na Bíblia um Deus relacional. Um Deus que ele se manifesta de diversas formas. Que se manifesta através dos seus atributos. Que se manifesta através daquilo que é a essência que ele é. Ele falando, eu sou o que sou, se revelando de diversas formas. E quando a gente fala de presença, a gente tem algumas formas de presença. E a presença que eu quero falar hoje, mais especificamente, é sobre a presença manifesta de Deus. Quando o Senhor, ele escolhe um lugar, um tempo, um momento, uma pessoa, para ele mostrar quem realmente é, na sua essência, em tudo que ele é. Porque existe a onipresença, a onipotência e a onisciência do Senhor. E a onipresença é Deus em tudo, em todos os lugares, em diversas formas possíveis. E quando nós falamos de presença manifesta, é um sentido um pouco mais intenso. E eu estudando, e eu vendo isso, e eu pesquisando, e o Senhor falando, e eu pensando, Senhor, como assim? Começa no Éden. O Senhor criando um lugar para Ele mesmo estar. Aonde a presença do Senhor estava com a criação. Estava caminhando naquele lugar. E o incrível disso é que do início do plano até o final do plano é a mesma essência, é a mesma vontade do Senhor. Um relacionamento. De estar com o seu povo,
de habitar com o seu povo. O versículo que a gente acabou de ler, a gente também pode dizer ou traduzir para tabernaculou, habitou no meio do seu povo. Então, Jesus, o Deus, habitou entre nós. Assim como ele habitou no jardim, assim como ele habitou num tabernáculo, assim como ele habitou num templo, assim como ele habitou numa nuvem, assim como ele habitou numa coluna de fogo, assim como ele resolveu habitar em nós. Esse é o plano desde o início, gente. Um relacionamento profundo e íntimo com a criatura, com a sua criação. Nós vemos a Bíblia permeada disso. Nós vemos o Senhor se mostrando às pessoas. Nós vemos o Senhor falando, mostrando a sua presença. O que é essa presença? É o próprio Deus. A presença não é uma coisa, a presença é uma pessoa. A presença é Deus. E quando a gente traz isso de presença manifesta no Jardim do Éden, uma comunhão íntima, essa forma de presença, assim como eu anotei aqui, não é só a onipresença de Deus, mas sim uma presença especial, localizada e perceptível. Deus com o propósito de manter um relacionamento direto. Com seu povo. E em Gênesis fala que quando o homem faz o que faz ali, faz coisa boa ali, né? Mesmo assim, o Senhor, a presença, vai até o local. A presença ela não se retira. Quem se afasta é o ser humaninho. É o ser humaninho que se afasta daquela presença gloriosa. E precisa de algo para ser restaurado. E precisa de alguma coisa acontecendo para que isso seja o nosso fim, como era no início. E quando a gente fala um pouco mais para frente da forma de Deus, de uma manifestação do Senhor, nós temos um tabernáculo detalhado, organizado, bonitinho, feito conforme a vontade do Senhor, conforme trazendo a referência daquele primeiro lugar onde tinha aquela comunhão íntima do Éden, e tu pode perceber em todos os detalhes de como é feito, de como é construído, de como é detalhado. O Senhor mostra, gente, eu vou fazer um negócio, vocês vão fazer ali, vocês vão carregar aquele negócio ali, só que eu vou estar ali. Eu vou habitar no meio de vocês, eu vou ser o vizinho de vocês. Por isso, né, que tem um monte de regra, por isso que tem um monte de coisa ali, né, a gente lendo o Antigo Testamento. Imagina tu ter Deus como vizinho, então tu tem, né, te dar uma comportadinha, né, pra... Te liga, né? E o mais incrível nisso é que, nesse momento também, nós começamos a ver uma outra palavra, a Shekinah, a glória de Deus como uma nuvem, como eu mencionei para vocês, e fogo. A própria presença do Senhor manifestada naquele lugar. E não bastando isso, a pessoa vendo a presença do Senhor, a pessoa vendo, imagina, meu Deus do céu, eu fico imaginando. De dia, uma nuvem, onde a gente caminhava,
o negócio seguia a gente. Não passava calor. De noite, uma coluna de fogo, né, para se aquecer. E mesmo assim, tinha reclamação no meio das pessoas. Mesmo assim, bem normal, né? De ter uma reclamação. E quando, né, o povo de Israel, que é esse povo que o Senhor resolveu morar no meio, pede para ver aquela presença gloriosa, a gente quer, né, ver isso, eles ficam atemorizados e aterrorizados com a presença naquele monte. E eles falam, olha Moisés, vai no nosso lugar, porque se a gente chegar perto ali, a gente vai morrer. E de fato, realmente, morreríamos de chegarmos diante da presença naquele momento. E muitas das vezes nós estamos assim. A presença do Senhor está manifestada e nós estamos desapercebidos, nós estamos desconectados, nós estamos tão cheios de nós que muitas das vezes nós não percebemos um manifestar. Mas o manifestar é todo mundo estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não, gente. O manifestar é nós estarmos com o nosso coração ligado intimamente com o Senhor. A Bíblia nos fala que os olhos do Senhor eles estão sobre toda a terra, olhando tudo, procurando corações para manifestar as suas verdades, para mostrar o que Ele é. E eu creio muito que nesses dias o Senhor está procurando, está olhando lugares onde a presença é o ponto principal. É o ponto principal. É o ponto principal. Assim como Davi em seus salmos, assim como os próprios salmos nos trazem de um amor pela presença, de um zelo pela presença, de um zelo pela casa, de um zelo pelo tabernáculo, de um zelo por onde repousa a presença dele, onde a presença dele mora. Tem o Salmo 132 que fala que eu não vou dar descanso aos meus olhos enquanto não ter um lugar para ser a habitação do Senhor. Gente. O meu coração, ele queima e ele anseia por isso, sabe, gente? Às vezes, é muito de nós, e pouco dele, e muito pouco dele. É um Deus relacional. Um Deus que quer habitar, que quer morar, que quer fazer a habitação, que quer se manifestar, que quer se mostrar. Eu nunca me esqueço de uma pregação do Alessandro Matos. Bem aqui, bem bonitinho, falando aqui. Imagina, gente, ele estava bem nessa parte aqui. Imagina, gente, a nuvem da presença, da glória do Senhor
entrando pelaquela porta. Pelaquela porta. É o anseio dos meus dias, é o anseio do meu coração. Essa morada, esse lugar, essa habitação do Senhor. Não ser só o meu desejo, mas o desejo de cada um de vocês. O anseio de cada um de vocês, dos dias de cada um de vocês. Sabendo que o Senhor escolhe, quer lugares para estar com a criação, se mover no meio da criação. A gente precisa de orações mais perigosas. Nós precisamos de uma busca mais intencional. Isso eu falo para mim. Isso eu falo para mim. Que a gente traz, a gente pinta esse quadro bonito de uma presença num jardim, onde o homem fez algo errado, foi retirado daquele local, foi criado um outro sistema, foi criado um tabernáculo, foi criado um templo, Jesus veio e cumpriu isso nele, se tornando o templo, se tornando a encarnação do próprio Deus, se fazendo pecador por nós e morrendo no nosso lugar. E nós nos contentamos com tão pouco. Não estou falando de pouco de coisas, mas pouco de presença. Nos satisfazemos com pouco. E eu creio que o Senhor está nos levando a um lugar perigoso. E aí que é bom. E aí que é legal. E aí que começa a ficar bom. E aí que o negócio, olha aí. É um lugar onde nada mais importa. É um lugar onde a presença dele é aquela que nos satisfaz. É onde nós somos completos. Porque a presença dele há alegria, há contentamento. Na presença do Senhor há completude de tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Pois a presença dele é tudo que nós necessitamos. Quando nós pensamos que presença, antigamente, eu pensava muito sobre isso, presença, poder, maravilhas, sinais, a causa de tudo isso, o efeito de tudo isso. Mas aos poucos, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai percebendo algumas coisas. Que a presença é intimidade. Que a presença é relacionamento, é o que eu preciso com o Senhor. É o que o Senhor quer trazer para mim. É o que o Senhor quer trazer para a sua igreja. É o que o Senhor busca que a sua igreja busque. E eu estava falando sobre orações perigosas, né? Tem uma oração de uma pessoa que teve um efeito em um avivamento, que é uma oração de Senhor, me dobra. Senhor, me dobra. E se a gente vai ver o original dessa palavra dobrar, é derreter, é destruir. Senhor, me dobra, Senhor, me dobra, Senhor. Culminou no avivamento do país de Gales. E eu até anotei aqui que mais de 100 mil pessoas foram alcançadas, bares fecharam, cinemas fecharam, a vida social e econômica foi afetada de uma forma boa. Houve, olha só que loucura isso aqui, houve honestidade nos trabalhadores, houve redução, né, de consumo de todo e qualquer tipo de álcool, drogas,
uma oração gerou um movimento que o Senhor desceu sobre aquele lugar. O quanto nós estamos disponíveis para realmente orarmos dessa forma, trazermos o nosso coração desse jeito, moldarmos o nosso coração para que o Senhor encontre um coração que Ele queira revelar mais dele, que Ele queira revelar mais do que Ele é. Eu li um livro uma vez que eu pensei, bom, né, sou faixa de Deus, né, sou faixa de Jesus, estou aqui, prego ali, faço um negocinho aqui, tal. E no final daquele livro, eu estava estragado. Essa é a palavra. Gente, o início do livro, o primeiro capítulo do livro é o dia que eu quase o capturei. Cara, e depois que eu li aquilo ali, eu entendi, cara, eu me conformo, me contento com migalhas, sendo que existe um pãozinho fresco da presença do Senhor, todos os dias disponíveis para mim estar nela. O Senhor, Ele mesmo disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Gente. É um momento muito especial para mim, é um momento muito especial para minha casa, de estar compartilhando algo que eu tenho vivido no Senhor, algo que eu tenho buscado no Senhor, algo que o Senhor tem incomodado os meus dias, algo que o Senhor tem falado comigo, de realmente uma busca por Ele, sabe? De não ser só mais um sábado, de não ser só mais um encontro, mas de ser todos os dias o encontro, de ser todos os dias, a minha vida conectada com o Senhor. Que nem eu trouxe para vocês, Jesus, pela sua morte, a Bíblia nos traz que Ele abriu um novo e vivo, agora não me lembro se é um novo e vivo ou se é um vivo e novo caminho que nos dá acesso a algum lugar. Isso aí, gente, muito bom. Temos acesso ao Pai. Perdemos acesso através de um homem e recebemos acesso novamente através de um homem. Olha que legal isso aí. O Senhor se fez indigno. O Senhor se fez pecador. O Senhor se fez maldito para que nós tivéssemos acesso novamente à presença. Devemos ansiar por essa presença. Devemos buscar essa presença. Devemos ter o nosso coração com fome e com sede por essa presença. Mas também devemos ter passos em direção a essa presença. Não adianta eu estar sempre com fome, e não adianta eu estar sempre com sede, eu estar sempre com fome, e eu sempre com sede, eu não fazer nada com isso. Eu não fazer nada com isso. Tu só vai estar com fome e vai estar com sede, a vida inteira. Reaja à presença do Senhor. Reaja. Reaja. Seja intencional. Levanta a mãozinha. Olha para o teu irmão, fala que ele é bonito. Não, você não precisa. Mas faz alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Não é, o Senhor, meu Deus. O Senhor precisa que eu levante a minha mãozinha. O Senhor precisa que eu... Se Ele não é digno disso, gente. Isso não é nem o mínimo. Isso não é nem o mínimo. O que levou
Moisés a retornar para um lugar de onde ele fugiu. A presença. Tu imagina, tu está no meio do nada, no deserto, e do nada tu olha para um canto e tem um arbusto pegando fogo que não consome, que não se termina. E aquilo fala contigo. E te manda voltar. E te manda fazer renúncias. Presença, intimidade, presença, o que nós precisamos, presença, o que nós devemos ansiar, presença, fome e sede, com intencionalidade, mas também renúncia. Mais dele e menos de mim. Mais dele e menos de mim. Para que, de alguma forma, como Paulo escreveu, que alcance alguma coisa qualquer. Não. Para que, de alguma forma, eu seja coparticipante dos sofrimentos, mas o que me pega nesses versículos é que eu seja encontrado nele. Sermos encontrados no Senhor. Vivendo em intimidade, vivendo em comunhão com a presença do Senhor. Presença do Senhor manifestada nas nossas vidas. Presença do Senhor sendo manifestada sobre os corações daqueles que estão disponíveis a viverem uma vida que aponte para isso. Uma vida que aponte para a glória do Senhor. Que aponte para Ele. Que nós sejamos feridos por uma ferida de fome pelo Senhor. Mas uma fome que nós nos movimentamos em direção a Ele. E não venhamos fazer o que o povo fez. Ah não, Moisés, vai. Eu tenho fome, mas vai lá, Laura. Eu tenho fome, vai lá, Dani. Eu tenho fome, vai, Gabi. Eu não posso ir porque se eu for, olha, não volto. Ah, gente, sem medo de olhar nos olhos de fogo do Senhor. Porque esse fogo é um fogo consumidor. É um fogo transformador. É um fogo que refina, que transforma e que molda as nossas vidas. Nós temos que ir em direção a isso. Não fugir disso. A gente não tem mais tempo para isso. A gente não tem mais tempo para voltar. A gente não tem mais tempo para voltar o pezinho. Ai, não vou mais. Não. Não. Se nós colocamos o nosso pé, devemos permanecer. Permanecer naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o Senhor está movimentando, não só o Carlos, mas a igreja como um todo, o corpo como um todo, de ansiarmos por essa presença, de buscarmos essa presença. E o que é essa presença, gente? Vocês entenderam aí o que é essa presença? O que é a presença de Deus? E todo mundo responde: isso aí, muito bom. É tudo. É tudo que temos, precisamos e somos. Isso é a presença de Deus. A presença é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A presença é o Espírito que habita em nós, que é o que nos guia em toda a verdade e em toda a justiça. Ele é o nosso Consolador. Ele é aquele que ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha quanta coisa a gente tem na Bíblia, mostrando relacionamento. Olha quanta coisa tem. Eu não consigo me contentar, gente. Eu não consigo me contentar. Eu não consigo. De saber que tem mais, que tem mais, que tem mais, e muitas vezes eu troco por qualquer coisa. Qualquer coisa. É qualquer coisa mesmo.
Existe alegria, contentamento naquilo que Deus é, não naquilo que eu tenho ou que Ele pode me dar, mas contentamento na presença dEle, na presença